Bom, então, voltando aqui, né, essa aqui, só lembrando aí, porque também me escreveram esses dias me perguntando, esse curso, Teorias Efetivas 2, ele está fundido com o curso de Teorias Efetivas 1 do primeiro semestre. Então, por isso que essa aula aqui é a aula 19 do curso 2, mas é a aula 5, é a aula 19 do curso completo, mas é a aula 5 do curso 2, que a gente começou a numerar as aulas do primeiro semestre. Então, tá. Na aula passada, já estavam umas 3 aulas trabalhando de Young no gauge axial. Na aula passada, a gente tinha finalmente visto que, trabalhando no gauge axial, fazendo as transformações de gauge, fazendo a variação funcional, a gente gerava essas identidades de ordem para a função de Green geral, completa, para a função de Green conexa, e agora a gente vai passar para as funções de Green one particle irreducible. Né? Então é só substituir. A gente está lembrado então, por exemplo, aqui, DW, DJ é o Φ clássico. Né? Então aqui a gente vai ter, deixa eu botar aqui, derivado de DJ é o Φ clássico, vai ficar DMI, vou colocar assim, A, Mi. O J aqui é menos de gama, pode ficar menos, que é no lugar do J, é menos de gama, B, A, Mi, deixa eu arrumar, A, Mi, B. O DW, PJ, o próprio Φ. Vamos lá. Isso. E aqui vai ficar menos o J, ligando ali dentro. Só lembrando que eu estou usando aqui isso aqui não tem nada a ver com campo de gauge, mas é a regra que vale para campo de gauge também. A passagem das funções, do gerador das funções de Green conexas para as funções de Green one particle irreducible. Só que agora, para nós, em vez de ser campo escalar φ, é o campo de Young-Mills aqui, a corrente é o JMA. Vamos dizer, estou transcrevendo isso aqui para o caso vetorial, só fazendo aqui a conversão. Só uma coisinha. Fala. Acho que tem um probleminha com o índice do primeiro ali. Deixa eu ver aqui, pode ser, deve ser assim. Esse índice aqui é Mi. Obrigado. Tem razão. Esse índice aqui é Mi, esse aqui está contraído com ele. Está igual aqui, ó. Esse índice aqui é contraído com esse, e esse aqui vira o A, Mi, A. Perfeito. Obrigado pela correção, tá certo? O N está contraído com D e o N com esse A. Perfeito. Pessoal, dá uma checadinha aqui nas identidades aqui que ficam. Então, eu estou comparando com o caso que a gente fez da PD para ver as nossas convenções. Então está certo. Aqui tem o Mi, o gama, derivado do está certo. Então, beleza. Bom, então, nós temos, né, o funcional gerador. No caso da identidade de ordem, a gente trabalhou sempre, na hora de olhar a renormalização e as relações entre os contratermos, nós trabalhamos sempre com a função de Green com o particle irreducible. A gente trabalhava sempre com esse funcional aqui. Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente fez, né, que a gente tira informação sobre o propagador, nós podemos derivar essa expressão aqui em relação a... Nós vamos derivar essa expressão aqui em relação ao campo A, então para a gente ter uma ideia aqui, a gente vai produzir 2 tipos de termos aqui. E a gente vai fazer derivar uma vez em relação a gente vai produzir um delta aqui, aí vai fazer uma derivada segunda aqui vezes A, depois esse termo aqui vezes um delta. E depois, quando eu derivar isso aqui, eu vou produzir uma derivada segunda aí, tá certo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos derivar essa expressão em relação, tudo isso aqui é A, Mi, A de X, quer dizer, isso aqui é X, né? Aqui talvez só tem que ter um cuidadinho, né? Aqui a gente está tendo tudo local, porque quando a gente saiu, né, da nossa expressão, tá certo, não tá certo, é tudo J de X, aqui é o campo X, tá certo. Então, para a gente derivar. Então, vamos derivar, como aqui tem a Mi e tem a Mi, vamos derivar em relação a uma capa
A, B, C, que já estão usados aqui, vamos colocar um índice D e aqui do Y. Vamos fazer essa operação, uma derivada. Deixa eu só dar uma conferida aqui também. Aqui, eu quero manter a mesma convenção. Essa relação ao A, isso. Então, qual foi a primeira operação? Derivar em relação a A. Então, quando eu derivo em relação a A, eu vou produzir aqui um delta, então vai produzir, aqui tem um Mi e aqui tem um K. Então vai ficar um delta, kappa Mi, vai ficar, quando eu derivar, aquele kappa vai subir, vai ficar um delta, kappa Mi. E no espaço do Minkowski, e vai dar um delta de AD. Então o nosso A vira D e o nosso Mi vai virar K. Então a gente vai ter o primeiro, então vai sair daqui o seguinte, 1 sobre Si, né? E aí aqui nós vamos ter Pi e Mi, aí o Mi vai virar Kappa, Pi e Kappa. Opa, peraí, que não está legal não. Tá certo, eu derivei isso aqui, então isso aqui sumiu. Produziu isso aqui, e aí vai ficar N Kappa, dmi, aí vai ficar delta de AD, então vai produzir aqui um delta de AD, né? E a derivada vai atuar na função delta de Dirac, que vai produzir aqui um delta de x menos y, que é o que ele está derivando em relação a y. Então vai produzir aqui dmi e o delta de x menos y. Então, o primeiro termo aqui. A derivada pode. A derivada em relação a A, Isso. não todos seja uma derivada. Isso, como porque aqui está derivando em relação a x, e aqui é uma bit y. Então ele pode passar sem problema. Tá, joia? Então, esse é o primeiro termo. No segundo termo, a gente vai ter duas contribuições. Então, vai ficar menos f ABC. Isso acho que é importante você falar bem claro para o público, né? Tá? Então, aqui, só para. Pessoal, essa derivada aqui é feita em relação ao A de y. Essa derivada aqui, eu não estou colocando, mas é uma derivada na coordenada x. É como se fosse um dx, quer dizer, derivada em relação à coordenada x'. Então, claro que aquele A de y, aquela derivada funcional, pode passar por aqui, porque isso aqui é uma função de x, não é uma função de y. Então, o dmi de y vai entrar aqui. Aí, quando eu derivar esse A de x em relação ao A de y, a gente produz o delta de Dirac, delta 4 de x menos y. Aqui menos f ABC, aí a gente vai dar uma derivada segunda. D2 gama vai ficar aqui dAMB de x, né? dA kappa D de y vezes ABC de x. E aí depois o outro termo que vai ser a derivada, aqui vai produzir menos FABC de gama D A MB de x. E aí vai produzir agora um delta, aí vai produzir um delta de kappa Mi. Então quando eu derivar aqui, né? Esse delta aqui vai produzir um delta de kappa Mi. E aí esse Mi aqui vai virar kappa. E aí eu estou derivando D. Então esse D aqui vai virar D. Então esse D aqui fica D. Aqui eu estou derivando aqui D, vezes vai ficar D e vai ficar aqui, vai ficar como derivando esse termo aqui, tá certo? Estou derivando, não, desculpa, perdão. Estou derivando esse cara aqui, o segundo termo, estou derivando esse A e C em relação ao A kappa D. Então o Mi fica kappa, tá certo? O Mi fica kappa. Mas esse D aqui vai ser o C, perdão. Vai ser o C que vai virar D. Então é ABD. Tá? Porque aqui tem o D, mas esse D vai estar atuando no C. Então o C que vai virar D. ABD. Que a gente está vendo o seguinte, essa identidade está surgindo com índices livres A e D. Mini,
capa AD. Então, aqui nós temos capa livre, o A está livre e o D está livre. O B está somado e o C está somado. Aqui, o A está livre, como tinha que ser. O D tem que ficar livre. O B vai estar somado. O B está aqui. Aqui se manteve. Simplesmente nós derivamos esse cara aqui. Isso aqui ficou o delta dos x menos y. Certo? Perfeito, então? Então os índices estão corretos, né? A está livre, D está livre. D está somado e o K está livre. Beleza. E aí agora esse termo aqui, menos DI. Ele vai ter uma derivada segunda também. DHA. Então tudo isso aqui é igual a zero. Então essa é a primeira identidade de onda. A gente está vendo aqui, ó, está aparecendo, né, a função de dois pontos, né, que é o que a gente chama de polarização do vácuo. Quer dizer, esse gráfico, essa função de Green aqui, é aquela que nós esquematicamente representamos, né, em duas linhas externas, esse gráfico aqui. É a função de Green, o factor reduced, que dá a correção à parte quadrática em A. Esse termo aqui está dando a função de um ponto. Esse termo aqui sobe um A. Então, se a gente fizer A igual a zero, se a gente tomar tudo isso aqui, A igual a zero, esse termo aqui não contribui. Quer dizer, eu vou fazer essa derivada e vou tomar agora o campo AMI, campo clássico, né? AMI igual a zero. Então, a gente vai estar tirando uma relação entre essa parte da divergência do propagador e esse termo aqui. Esse termo aqui, qual é? O que acontece com esse termo aqui? Esse termo aqui é a função de Green de um ponto. É a função de Green de um ponto com uma perna externa vetorial. Então, essa função de Green de um ponto com a perna externa vetorial é basicamente isso aqui. É o valor esperado do vácuo do campo vetorial, a capa D. E aí a gente sabe que, devido ao vácuo ser invariante relativístico, né, ser um escalar, né, o vácuo ele não tem índice, não tem spin, quer dizer, esse campo aqui carrega spin 1. Então esse vácuo aqui, por invariância de Lorentz, vamos dizer assim, melhor dizendo, né? Por invariância de Lorentz, esse campo aqui, aí não é a identidade de ordem da teoria de Gauge que está matando. Esse gráfico aqui é identicamente zero por simetria de Lorentz, porque a gente tem aqui uma parte, um campo onde a gente tem basicamente o valor esperado no vácuo, aí aqui a gente tem spin 0 e tem spin 1. Aí está zero. Então, quer dizer, spin 1 é ortogonal ao spin 0. Então, você 1 com 0 dá 1, e aí esse spin aqui dá um spin 1, que é ortogonal ao spin 0. Então, esse termo aqui não contribui. A parte longitudinal, desse gráfico aqui, ele poderia ter, né, um valor esperado no vácuo diferente de 0, mas, vamos pensar, quando aqui não tem derivada nenhuma, né? Vamos pensar assim, essa função de signo aqui, eu tenho basicamente a integral, quer dizer, esse loop aqui, né? Tá certo. Esse gráfico aqui, vamos dar um loop, isso aqui seria isso, eu teria um trivértice, e teria aqui esse trivértice e essa linha externa aqui. Esse trivértice depende de derivada. Então, esse gráfico aqui, ele é proporcional ao momento. Então, esse gráfico sendo proporcional ao momento, eu estaria pegando a parte desse gráfico aqui, quer dizer, esse objeto aqui, por invariância translacional, ele é uma constante. Quer dizer, tem duas informações importantes sobre essa função de Green de um ponto. Vamos colocar aqui. A primeira é a invariância translacional. A invariância translacional me diz que eu posso escrever aqui, esse operador aqui, escrever esse cara aqui como sendo E de x, a capa D de 0 é a menos I de x. Esse operador aqui faz a translação desse campo aqui, do ponto x igual a 0 para o ponto x. Aí a gente sabe, o vácuo,
ele é invariante, ele tem, vamos dizer assim, ele é autoestado do operador de momento com alto valor zero. Então, esse termo aqui mata esse catch. Aí agora, o hermitiano conjugado disso é isso. Então, isso aqui também é zero. Então, esse gráfico aqui, esse termo aqui, ele está me dizendo que esse cara que bate aqui vai dar zero, então aqui vai virar 1. E aí a mesma coisa, esse PMI batendo no vácuo dá zero, isso aqui vira 1. Então, isso aqui na verdade é constante. Então, esse valor esperado no vácuo aqui, essa função de Green de um ponto, ela tem que ser constante. Constante, então, mas não estou dizendo que é zero, é constante. Agora, por invariância rotacional, a gente pode pensar o seguinte: se eu fizer uma transformação de Lorentz, o vácuo colocar assim, se a gente faz uma transformação de Lorentz desse objeto aqui, o vácuo é invariante. Vamos pegar isso aqui, 0, A capa B. Tá. Então, vamos dizer, vou fazer uma transformação de Lorentz nisso aqui. O vácuo é invariante de Lorentz. Então, a única coisa que vai sobrar aqui vai ser a transformação de Lorentz do campo. Porque a transformação de Lorentz do campo são os geradores, né, sigma, dos operadores, vamos dizer assim, o sigma, rho sigma, né? Então, vamos dizer assim, o sigma, rho sigma, elemento kappa lambda, a lambda b. Então, isso aqui é a transformação de Lorentz, a transformação, e aqui tem os geradores, claro, para ômega rho sigma. Se eu fizer uma transformação de Lorentz nesse campo aqui, eu vou ter a capa B mais isso aqui, a parte infinitesimal. Agora, esse gerador aqui é o gerador de momento angular. Como o vácuo é isotrópico, o gerador de momento angular dá zero. Então, por invariância de Lorentz, né, esse cara aqui é igual a zero. Então, essa função de Green de um ponto, ela é zero por invariância de Lorentz. Vou colocar assim. Quem está matando essa função de Green, nós já fizemos essa análise em outras situações, só estou relembrando, quer dizer, a função de Green de um ponto com uma perna externa vetorial, ela é zero por causa da invariância de Lorentz. Nós não estamos quebrando a simetria de Lorentz aqui. Então, nessa situação, então não usei aqui identidade de slide 9 dele, eu estou usando aqui invariância de Lorentz. E aí sobra essa identidade aqui. Vou apagar isso aqui. E aí, o que eu estou tirando daqui? Esse campo aqui eu vou colocar a mim, vou tomar tudo isso em campo igual a zero, campo clássico igual a zero. Então, nós estamos tirando uma relação entre o propagador, a parte longitudinal do propagador, e aqui está justamente a parte longitudinal do propagador livre. Então, a gente está dizendo, de novo, né, reconstituindo, né, o teorema de não renormalização da parte longitudinal do propagador. A parte longitudinal do propagador não se renormaliza, é o que a gente está dizendo aqui. Se a gente pegar nós tiramos o propagador do globo, do campo de gauge, né, no gauge axial, e aí a gente pode ver que se a gente tira a divergência, a gente vai ganhar exatamente isso aqui. Então, é aquela primeira identidade de slide 9 dele que reproduz a identidade de Ward daquele dizendo que a parte longitudinal não está se renormalizando. Então, é o primeiro momento que a gente tira. Agora, vamos começar a tirar relações mais interessantes aí. Vou apagar isso aqui. Eu deveria ter apagado. Vou deitar mais uma vez. Deixa eu apagar isso aqui. Então, vai ficar o seguinte. Vamos botar 1 sobre si. 1 sobre si, NI, sim. Aí aqui é derivado em x, né? Derivado em relação a x. Aí aqui derivou, deu delta de k. Então ficou I com k, tá certo? Delta AD. Delta AD, né? AD, né? AD. Tá certo. Daí a derivada de x no sentido delta de x, não é isso? Foi isso que eu apaguei, né? Beleza. Então agora vamos agora, nesse termo aqui agora, nós vamos com isso aqui. Quando nós tomarmos isso aqui igual a zero. Estou fazendo o que agora? Agora vou derivar uma outra vez. Vou derivar em relação ao segundo campo. Derivamos em relação a capa B. Agora vamos derivar em relação a uma lambda de C. Vamos fazer uma derivar em relação
relação a C. Então, esse primeiro termo não tem nada. Deixa eu ver como está tomando. Então, quando a gente agora tomar uma nova derivada, eu vou produzir uma derivada terceira aqui, e aqui vai sair. Aí vai ficar. Depois eu tiro uma derivada aqui. Tem essa derivada segunda, e aqui vou ter uma derivada terceira. Então, esse termo aqui, só a gente ver aqui uma coisa, né? Eu vou ter uma derivada segunda, e aqui também vou ter. A esse ponto, deixa eu ver só uma. Quando a gente toma o campo externo igual a zero, né? Quer dizer, automaticamente esse termo aqui, vamos dizer assim, aqui é a D, eu poderia somar, vamos dizer que a gente esse termo aqui, quando a gente toma o campo externo, né, igual a zero, quer dizer, esse campo aqui está dando a função de green de um ponto, mas eu agora não estou tomando nada igual a zero. Eu vou pegar essa identidade aqui e vou derivar em relação a uma lambda E. Então, vou ver os termos que vão aparecer. Quando eu derivar em relação a lambda E, aqui eu não tenho mais nenhum A. Então, esse termo aqui vai desaparecer quando eu tomar essa segunda derivada. Esse termo aqui desaparece. Agora, esse termo aqui vai se desdobrar em dois. Então, vamos escrever. O primeiro termo vai ser a derivada atuando aqui. Vai dar uma função de 23 pontos. Vai ficar menos F, ABC. Vai ficar delta 3, gama, vai ficar delta AB, delta AKD, delta A lambda E. Tudo isso mantendo aqui o A. Termo, né? Aí agora, esse termo aqui, então, quer dizer, a primeira derivada atuou aqui, agora a segunda derivada vai atuar aqui. Então vai produzir um delta de lambda mi, vai produzir um delta de lambda mi e vai produzir um delta de CE. E vai produzir um delta de Dirac de x menos E. Então vamos lá, então nesse termo agora, o C vai virar E. C vai virar E, o Mi vai virar lambda, e vai ter um delta de x menos E. Então, pessoal, vamos ver os índices como é que estão, porque o índice Mi está saturado e o índice C está saturado. Então, aqui está sobrando um A, B está sobrando A, o B também está saturado. Então, o B está saturado, então está sobrando A, tá certo. O B está saturado, o C está saturado. Então, está sobrando A, D e E. Depois, no espaço de Minkowski, o Mi está saturado, tem um K lambda. Então, tudo isso tem que ter índices de kappa lambda estão livres aqui. O A e o E estão aqui, a D e E estão aqui. A, D e E. E o B está contraído, está certo. Perfeito, só para não perder índice, para não perder nada. Agora vamos ao terceiro termo. Quando eu agora vou fazer aqui, vai ficar uma derivada segunda. Então aqui vai ficar B2 gama, a capa, B, B2 gama, A, lambda, E, de C. Então, de novo, A, D e E, A, D e E, B está saturado, capa não. E aí agora esse termo aqui vai dar também uma derivada da função de Green de 3 pontos, vai dar igual a zero, e aí aqui vai dar a função de Green de 3 pontos, e aqui vai ficar delta de A, lambda, E, de C. Então, de novo. Sobre Green, um ponto. Capa lambda, A, D e 8? Fala? A função de Green de um ponto, ela não é cancelada.
Não, ela só é zero quando você tomar a campo zero. A derivada não é zero. Porque quando você tomar ela igual a zero, você está calculando a função de green de um ponto. Aí por invariância de Lorentz, aquilo é zero. Para você ver aqui, isso aqui não é zero. Tá. Bom, então o que a gente está tirando daqui? A gente está tirando que aqui nós temos o gama 3. Agora, tomando A igual a zero. Então, tomando A igual a zero, isso aqui é zero. Esse termo aqui vai a zero. Então, eu vou ter aqui uma informação que vai me relacionar a função de 2 pontos, que é o propagador, com a parte divergência da função da parte divergente da função de 3 pontos. Então, nós vamos ter uma relação, deixa eu apagar, eu posso apagar isso aqui. Então, vamos lá. Nós vamos ter então uma relação aqui que vai. Então, isso aqui vai ser zero quando eu tomar A igual a zero. Então, a gente vai ter aqui menos F ABC. Aí aqui a gente vai estar. Ele tem relação a lambda E. Aí é lambda. Lambda E. Lambda, que o índice de Young-Mills é o índice E. Então fica ADE. Eu só uma dúvida. Tem índices X, Y, Z, né? Isso. No terceiro termo tem índice só XZ. Tem algum problema? No terceiro termo, Isso. aqui. Isso. Peraí. Deveria ter, talvez, deixa eu ver aqui. Quando a gente estava aqui com alguma coisa que só tinha X, né? Isso. Não, tá certo. Deveria ter XZ. Aqui eu tenho XZ, eu tenho o Y, né? Tá certo. Deixa eu ver aqui. Porque esse termo, pode ser que a coisa viesse, talvez, que eu acho que tinha um delta. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver eu apaguei aquela relação. Deixa eu ver a relação anterior aqui. Essa aqui, isso. Obrigado pela tua dúvida. Porque aqui tá certo. Aqui tinha XY, tá certo. Esse termo aqui, ele tem. Eu esqueci aqui de um delta de x menos y. Na hora que eu derivei aqui, tinha aqui um delta que eu esqueci. Você tem razão. Tá aqui, olha. Você copiou certinho aqui. Delta de x menos y. Aí eu derivei e esqueci dele. Obrigado pela correção. Então tinha um delta de x menos y aqui que eu esqueci. Um delta. Então, aí, como o Matheus observou, a gente tem x, y e z. X, y e z nos 3 termos. Tá certo? Então, a gente tem um termo que está envolvendo o seguinte: o que nós queremos fazer agora, eu não vou nem me preocupar, vamos dizer, nem com índices, nem com. O que a gente quer na prática é tirar uma relação entre as constantes de renormalização aqui e a constante de renormalização aqui. Então, o que a gente está tirando é o seguinte: então, só assim, menos F, A, B, C, aí aqui vai dar um gama 2, vamos colocar assim. Gama 2, capa lambda, lambda capa BD, de x menos y, né? X menos y, que aí delta 4 de x menos z. Depois o outro termo aqui, menos FABD, menos FABD, gama 2, uma função de 2 pontos, gama 2, capa lambda BE. E aí de x menos z. Isso. E aí delta 4 de x menos z, x menos z. E isso aqui é igual ao DI ao contrário. Então tudo tem sinal menos, né?
Então está tudo funcionando. Menos, a gente pode multiplicar tudo por menos 1. Então fica mais aqui igual a menos. Menos dmi. Gama 3 é uma função de 3 pontos. A gente, geralmente, quer dizer, eu estou colocando assim, até se for o caso, a gente pode colocar assim, esse lambda vai colocar assim, lambda B, se a gente puder, pode até colocar assim, porque os índices de Young-Mills tanto faz, está em cima quanto embaixo, lambda B, capa D, vamos colocar assim, melhor. E aí aqui vai ficar capa B, lambda E. Capa B, lambda E. E aqui gama 3, aí nós vamos ter MIA, capa D, lambda E. E aí é uma função de grid x, y e z. Tá certo, então temos essa relação aqui. Bom, então, daqui já está observando o seguinte. Eu acho que a primeira constante é FABR. FAB. Essa aqui? Porque a campo 0 seria 0, não é? Isso aqui eu não tenho, tá certo. FAB, obrigado. É isso, FAB. Obrigado, Matheus. Você é o índice. Todo lugar do tipo hoje. ABR. ABR, BD, tá certo. Obrigado. Porque o termo aqui é zero. Muito bem. Então, nós estamos tendo uma relação entre as funções de 2 pontos e a função de 3 pontos, né? Vamos observar aqui o seguinte, quando a gente, só para a gente lembrar nossas convenções, quando a gente define o gama 2, né? O gama 2 é o propagador, quer dizer, o TAA, vezes, né? Quer dizer, a função de 2 pontos conexa, vezes amputando as pernas externas. Então, tem um AA menos 1 e tem um AA a menos 1. Só lembrando aí das nossas aulas anteriores, que a gente está falando das funções de Green, one factor reducing. Então, elas são as funções de Green conexas com as pernas externas amputadas. E o gama 3 vai ser a mesma coisa, vai ser a função de 3 pontos, AA, só que ela tem 3 linhas externas, então eu vou amputar 3 linhas, AA, AA e AA. Está fazendo isso aqui, certo? Então, só para lembrar, assim, esquematicamente, né, que são as nossas funções de one factor reducible, né, com as pernas externas amputadas. Aí vamos lembrar como é que a gente faz as constantes de normalização. Então, quando a gente pegar a função, como é que a gente renormaliza? A gente vai jogando, lembrando das nossas aulas, a gente escreve o lagrangiano renormalizado. Aqui, tá certo, a gente, tá certo, a gente escreve o lagrangiano renormalizado e vai jogando os contratermos. Então, a gente pega o nosso campo aberto, ele é igual, a gente acaba pegando o termo da identidade mais o termo de contratermo. Então, cada aquele fator CA elevado a meio a renormalizar, que a gente fazia. Aí, com a função de 3 pontos, né, que a gente renormaliza, na verdade, a gente está renormalizando o vértice, né? Aqui, quer dizer, a gente quando a gente joga, né, a função de 3 pontos, a gente joga o contratermo, só que aqui eu acho que deveria, quando eu escrevi as transformações de Gauge, né, as nossas transformações de Gauge, a gente multiplicava, estou lembrado que a gente, a nossa constante, né, de acoplamento, ela aparecia, tá certo, a gente, as constantes de acoplamento, elas aparecem na transformação dos campos, né, de matéria. Quando a gente fez o caso abeliano, a gente jogava a constante de acoplamento, a transformação do campo de matéria era a constante de acoplamento G alfa psi. Se eu me lembro bem, só para eu ter certeza que a gente jogava a transformação de Gauge, né? Opa, deixa eu ver aqui. Isso. IG, né? IG alfa psi. Então a gente trazia a constante de acoplamento na transformação dos campos de matéria. E na transformação dos campos de Gauge, não, ela ficava limpa.
Então a constante de acoplamento, ela ia aparecendo, tá certo, nos vértices matéria. Então passa, a gente está assim nas constantes de acoplamento que não estão aparecendo. Só para lembrar, então quando a gente tem o trivértice, né, o nosso, se a gente lembrar do nosso trivértice, de Young-Mills, é G, A, D, A. Isso aqui é o nosso trivértice. Como é que a gente renormaliza? O que a gente faz? A gente joga um contratermo da mesma forma, né? Um capa de vértice, um capa 3, que significa capa do trivértice, G, A, D, A. Então a gente tem a renormalização do vértice. A gente junta 1 mais capa 3, que a gente chama de Z vértice, aí fica G, A, D, A. Perfeito. E aí quando a gente renormaliza a constante de acoplamento, a gente vai entrar para as renormalizações das funções de onda e a renormalização do vértice. Então, só para a gente ter aqui, então a gente está, na verdade, quando a gente está pegando esse gama 3 aí, né, a gente está pegando, a gente está, o gama 3, né, como está assim, a gente está jogando a renormalização, a gente teria que entrar com a renormalização, e aí a renormalização, quer dizer, o que eu vou fazer aqui, para escrever, quando eu passar, eu só quero ver aonde é que a gente vai entrar. Porque aqui está claro que é uma função de vértice, está certo, é uma função de vértice. Aí eu vou estar renormalizando o vértice, mas a gente geralmente joga, né, a renormalização do vértice junto com a renormalização de função de onda, e isso tudo renormaliza a constante de acoplamento, tá certo? Aqui, né, então a gente não está, deixa eu ver só o que pode estar acontecendo. Quando a gente fez a nossa transformação de gauge, ela a gente colocou, só para lembrar que a nossa transformação de gauge, ela, digamos que não tem o fator 1 sobre G, porque quando a gente fez a nossa transformação de gauge, a gente tinha delta I A é menos dmi menos F ABC ômega B ABC menos dmi ômega A. O que a gente estava fazendo, né? Normalmente a gente faz isso, a gente introduz a constante de acoplamento na transformação de gauge. A nossa transformação de gauge seria exponencial de I, ou seja, na matéria, I, G, ômega A, gerador GA, atuando nos campos de matéria psi. Tá certo? E aí quando a gente faz, então a nossa transformação de gauge, ela é IG, ômega A, GA. Quando a gente faz a transformação do campo de Young-Mills, que ele é álgebra abaixo, vou colocar aqui, então a gente tinha a linha I, ele é a transformação de Young-Mills, S, falando tudo de álgebra abaixo. E aí aqui aparecia o termo que era mais, né? S, dmi, S é menos I. Então a gente aqui, quando a gente define o campo de álgebra, a gente vai estar botando aqui, é a linha I, A, G, A. Aí aqui a gente tem exponencial de I, está assim, só abreviar, I, ômega, G, I, G, ômega, G, a Mi é a menos I, G, ômega, G. E aí esse termo aqui é mais exponencial de I, G, ômega, G, dmi, exponencial, menos I, G, ômega, G. Então lembrar até que vocês fizeram esse exercício, mostrando que isso aqui é de álgebra válida, né? Então o que vai sair daqui quando a gente pega em primeira ordem, que vai sair um comutador, então isso aqui vai produzir IG, vai produzir I, vai produzir o IG, e aí o comutador também tem o I, quando vai aparecer o comutador dos geradores, aqui tem um gerador aqui dentro, vou chamar isso aqui de IGG, então vai aparecer o I vai ter, na verdade, a transformação. Porque quando a gente faz a coisa assim, a transformação do campo de gauge, ela deveria ser assim, menos G, F, A, B, C, ômega B, estou só querendo dizer isso, AMC, tá? E aí aqui vai aparecer, tá certo, o G, aqui também vai aparecer
menos G de mi ômega A. Só uma coisa que está certo. Quando fica legal. E aí a gente define, né? Está certo, a transformação. E quando a gente faz isso aqui, a nossa transformação, nós podemos acertar a convenção, a nossa transformação do campo de Gauge, quando a gente define a transformação de Gauge como a constante de acoplamento na matéria, e aí a gente vai definir, quer dizer, vai ver a transformação do campo de Newton, a gente coloca derivada covariante, eu vou lá, derivada covariante é mais IG a mi, tá certo? Então esse G vai fatorar, porque quando a gente faz a derivada covariante, o que a gente ganha é que G, eu tiro uma transformação, né, na verdade, é para a linha, quer dizer, a gente impõe que dmi psi se transforma exatamente como dmi psi' exponencial de mi ômega IG, vou colocar assim, IG ômega G dmi psi, tá certo? Faz isso aí. E aí a gente pega, a transformação vai ser a seguinte, dmi mi vai se transformar assim, IG ômega G dmi menos, só estou relembrando aqui a construção. Aí quando a gente abre essa derivada aqui em termos de dmi mais IG mi, que aí a gente tem dmi mais IG a mi, a gente vai ter um G para fatorar. Então esse primeiro termo aqui está certo. Vai produzir G dmi ômega, está certo. Aí esse termo aqui, ele vai produzir, eu vou ter o G daqui, tá certo? E eu vou ter o G daqui. Então provavelmente deve ser isso, deve ter um fator G aqui, porque quando a gente faz a transformação, né, do campo de Gauge, a gente vai olhar a transformação do campo de Gauge, a gente olha por aqui, vai ficar I, então eu vou tirar o vai ficar G, a linha mi. Aí o primeiro termo que vem daqui, quando esse termo aqui vai ficar, o G vai ficar com exponencial, IG ômega G, G a mi, exponencial de menos IG ômega G. E aí aqui vem o outro termo que vai ser agora a derivada atuando aqui. A derivada vai ficar exponencial de IG ômega G, dmi exponencial de menos I ômega. Estou fazendo isso rápido porque isso aqui é uma coisa que a gente já viu em outros cursos, vocês já devem fazer. Mesmo que esteja bagunçado, vocês sabem. O que eu estou querendo é pescar o fator G que pode estar sobrando aqui. Ali fica naquela. Onde? Aqui? Não, aquela aqui embaixo, a minha mi. Sim. Essa é a minha, essa menos 1. Não tinha nada. Mas I sobre G. Pois é, pode ser que tenha. I sobre G, isso aí. Com isso você fecha lá o derivada covariante. Você vai chegar da forma aqui. Faltava isso. E daí a derivada não vai ter o G, a presença do G no dmi ômega. Com essa convenção, isso eu estou querendo ver, com essa convenção que nós estamos fazendo, exatamente, esse G aqui vai produzir, aqui vai ser uma coisa linear em G, que vai cancelar. Agora, aqui eu teria esse G e esse G. Então a coisa é quadrática. O que eu estou vendo é o seguinte, na nossa convenção, que vai sair, basicamente é como se aqui não tivesse o G e aqui tivesse o G. Porque só recapitular aqui com vocês. Porque o normal, muitas vezes a gente faz isso, a gente bota assim, 1 sobre G, só voltar aqui um instantinho só. Agora, isso acontece, em geral, quando eu não coloco a transformação de Gauge, eu não coloco a constante de acoplamento de Gauge na transformação do campo. Vamos voltar aqui. O nosso campo de matéria está se transformando assim, nós não temos matéria, aqui é puro iônio meu, mas a gente vai definir a transformação de Gauge assim, exponencial de I, G, ômega, gerador, psi. Muito bem. Aí a derivada covariante vai ter que se transformar da mesma forma. D, linha, mi, psi, vamos chamar isso aqui, para não ficar carregando muito, vamos chamar isso aqui de S. Então isso aqui é S, psi. Onde o S é S exponencial. Toda vamos ter S, vai ter que se transformar da mesma maneira. Então vai ficar S, dmi, psi. Que a derivada covariante tem que se transformar da mesma maneira que o campo. Muito bem. Então aqui eu vou ter d' mi, psi'. Psi' é S, psi.
E aqui vai ficar S e psi. Então tá legal. Então eu vou tirar esse psi daqui, vou tirar esse psi daqui. Aí eu tiro aqui D' mi, fica S, D' mi, S é menos 1. Beleza. Tá? Uma opção. Deixa eu apagar isso para não confundir. Tá? Então, ficou assim, D' mi, transformação de gate, derivada covariante, transformação de gate. A derivada covariante se transforma como alguém que está na representação adjunta. Então, é típico da representação adjunta. Agora vamos levar quem é a nossa derivada covariante. É Dmi mais I, G, a Mi. Considerando o campo de álgebra básica. Aí aqui nós temos S, Dmi, mais I, G, a Mi. Aqui, desculpa, essa é menos 1. Perfeito. Então vai dar aquela transformação que você está falando, pai. Esse primeiro termo aqui é o Dmi, passa por aqui, S mais S é menos 1, cancela o Dmi com o Dmi. Vai sobrar o seguinte: IG, a linha Mi, que eu vou já fatorar o IG, então vai ficar a linha Mi, vai ficar esse primeiro termo aqui, S, a Mi, S é menos 1. E aí o segundo termo que vai dar, vai ficar mais, como eu dividi tudo por IG, aqui vai ficar mais I sobre G, então vai ficar mais 1 sobre IG, que é menos I sobre G. Então menos I sobre G, S, Dmi, S é menos 1. Perfeito. Então até aí está tudo aqui. Então a gente colocaria, a única diferença é um sinalzinho de I, mas é como você falou, I sobre G. Perfeito. Agora, vamos abrir isso aqui em termos das transformações, para a gente ver a transformação infinitesimal. Então, a linha Mi, vou botar assim, a linha Mi. Então, o primeiro termo aqui da exponencial, quer dizer, quando eu fizer essa transformação, o primeiro termo que é independente de ômega é a identidade. Vai ficar a linha Mi, vai ficar a Mi. Aí agora vai dar o primeiro termo, que vai ser comutador, que está aqui, quer dizer, exponencial de IG, vai ficar o comutador de I, G, ômega G com o AMI, que ali é álgebra válida. Então aqui vamos dizer, é um ômega A GA e aqui é um AMI GB. Então é o comutador de GA com GB que vai dar a constante de estrutura, IF de A, BC, blá blá blá. Então vai aparecer aqui um G, vai aparecer menos G, FABC, ômega B, aí C, está colocando. Esse G vem, porque é o termo que está nos poentes, né? E aqui não tem, então é o primeiro termo em ordem 1. Depois o segundo termo, que é esse termo aqui, ele vai produzir menos I sobre G, aí vai dar, a derivada vai dar esse comutador aqui, vai ficar o Dmi, vai produzir aqui. Se tem o termo aqui, vai ficar exponencial de I, G, assim, ômega G, Dmi, exponencial de menos I, G, ômega G. Então a gente vai usar Hausdorff aqui. Então vai ficar a derivada mais o comutador, vai ficar Dmi do ômega. Tá, perfeito, né? Vai produzir aqui um Dmi do ômega. Mais isso sobre X. Tá legal. Então aqui vai produzir um termo que é Dmi do ômega. Aí, esse termo, o primeiro único termo que vai sobreviver, que vai me dar o Dmi do ômega em primeira ordem, ele é linear em G, que vai cancelar com esse termo aqui. E vai aparecer um I que vai cancelar esse I por causa da constante, esse I que está aqui, né? Vai cancelar com um comutador que vai sair daqui, né? Aqui eu tenho esse menos I sobre G aqui, que vem esse I aqui, tá? Então aqui eu tenho menos I sobre G. Ah não, dividi tudo por 1 sobre IG. Então esse I aqui desaparece, é 1 sobre G, né? Não é isso mesmo, porque quando... IG. É IG, né? Porque quando eu fiz aqui, que a gente botou aqui, já está certo, é 1 sobre IG, está certo, está certo. Isso aqui não tem nenhum I, não tem nenhum G, está legal, é 1 sobre G. Que eu vou dividir por IG. Então esse termo aqui tem I sobre G. Aí quando eu pegar essa derivada aqui,
eu vou estar pegando, tá certo, eu vou pegar esse comutador aqui, tá certo, então vai produzir um I aqui, vai ter essa derivada, vai ter o I, e vai vir, né, o I da constante do comutador, não, tá certo, só vai ter esse, tá certo, vai dar dmi do ômega G, então o G vai cancelar, o I vai cancelar, então fica isso aqui, então esse termo aqui se transforma nesse aqui, finalmente é isso aqui, menos G, menos sem G, aí o G não tem o I também, não tem menos dmi ômega A. Então, para nós, que a gente tinha que ter corrigido desde o início, né, é que quando a gente faz a transformação do campo de Gauge, para nós, né, mi A, ele vai ser menos G, F ABC, ômega D, A, mi C, menos dmi ômega A. Aquela transformação que eu estava fazendo sem G é a transformação típica quando a derivada, quando a exponencial, quando eu defino a transformação de Gauge sem colocar aqui a constante de acoplamento. A gente está colocando a constante de acoplamento. Então, é por isso que está aparecendo esse G aqui. Então, olha isso aqui, na nossa, então a gente tem que voltar, desculpa, tem que fazer essa correção. Voltando lá nas nossas identidades, né? Sempre quando a gente fez a transformação, sempre que aparecer a constante de estrutura, ela vai estar multiplicada por um G. Então vamos ver o seguinte, aonde tem a constante de estrutura, vai ter que aparecer um G, porque é tudo que veio daqui. A parte pura em ômega não tem, então vai aparecer sempre um G aqui. Tá legal? Então a gente vai ter um G aqui, vai ter um G aqui, vai ter um G aqui, e aqui não tem G. Então, na verdade, eu posso dividir isso por G. Então, é só reconstituir. Deixa eu falar aqui desde que a gente está carregando, não está carregando esse G desde o início. Então, se a gente voltar 2 aulas atrás, vamos ter que recolocar, substituir essa transformação aqui. Então, essa transformação que vai ser fundamental para a gente obter essa identidade de ordem, porque é onde a gente coloca o delta amiado. Então, sempre que aparecer a constante de estrutura, tudo vem da variação do campo de Gauge, seja o termo da corrente, seja o termo de Gauge fixa. Então, sempre que aparecer o AMI-A, sempre que aparecer o FABC, vai aparecer o G. Então, as nossas identidades de óculos, sempre que vai aparecer o G aqui, vai aparecer um G, vai aparecer aqui um G, e vai aparecer aqui um G. Agora aqui não tem a constante de estrutura. Então aqui fica sem o G. E aquele termo, sempre o termo que veio acompanhando aqui, o G é o termo que vem da parte homogênea da transformação de Gauge, não da parte homogênea. Então esse termo aqui vinha da parte homogênea. Então por isso. Então a gente vai ficar com isso aqui. Então tem esse G aqui, tem esse G aqui, tem esse G aqui, mas não tem esse G aqui. Então a gente pode fazer o seguinte, na verdade eu posso dividir tudo por G e colocar aqui, né? Então, na verdade, aqui tem um G, aqui tem um G e aqui não tem G. Então, eu posso botar aqui menos 1 sobre G. Tá? Assim. Deixa que a gente faça isso. Então, isso está acontecendo. É que eu estava sentindo falta desse G, porque esse G que vai renormalizar, a renormalização do vértice vai aparecer em conexão com esse G. Então, era isso que a gente tem que fazer correção. Eu não tinha realmente atentado para isso. Eu estou sempre acostumado a fazer a transformação de Gauge sem a constante de acoplamento, mas a gente está fazendo isso desde o caso abeliano. E aí a transformação do campo de Gauge, ela ganha esse G aqui. Claro, muitas vezes o que se faz é redefinir o campo de Gauge, né? Mas a gente não deixar assim, com a constante G. Vamos deixar ele com essa constante G assim. Então, para nós, né? Tanto é que o termo público, né, acoplamento, tem os. Então, para nós, essa identidade de ordem, ela está saindo com esse G. Tinha um G aqui e aqui não tinha G. Então, saiu um sobre G. Então, só a dica é essa. Todo lugar que tem a identidade de ordem, né, substituir aonde não tinha esse G. E aí, o termo que vem daqui, a identidade de ordem vem basicamente daqui. A mi, tinha o fator 2, aí aqui ficava NI delta do ANI. Então a gente colocava aqui, delta do ANI, colocava aqui a transformação de Gauge. Então esse termo aqui, onde vai aparecer MN, aqui vai aparecer o G. Vai aparecer esse termo aqui.
E depois do outro termo, que é o termo de fonte, J MA, a MA. Então, no termo de fonte, vai aparecer também o G, quer dizer, onde tem a constante de estrutura, ela vai aparecer aqui, F, A, B, C, então tem o G, aqui vai aparecer também o delta, vai aparecer uma constante de estrutura. Então, onde tem a constante de estrutura, tem que ter o G. É isso que vai acontecer. Então, se eu voltar aqui, que eu acho que eu apaguei, eu presta aqui um instantinho só para colocar claro o que está vendo aí, porque quem não está acostumado, nessa minha confusão, acaba ficando perdido. Só deixa eu recopiar aqui. Então, quando eu escrevi essa identidade de ordem, deixa eu apagar aqui, apagar isso aqui só para lembrar, quando nós escrevemos essa identidade de ordem aqui, que era menos I sobre a primeira, né? Vamos dizer, menos I, que era o final da aula passada, menos I sobre Xi, NI, DI, aí ficava aqui DZ, DJ, MIA de X, era o primeiro termo. Aí tinha esse termo aqui, menos I, FABC, JMB, DZ, DJ, MC de X. E depois tinha um termo mais, DI, JMA, MC. Essa era a primeira identidade de ordem que nós escrevemos já no final do ano passado. Então, aqui tem o G. Aqui é aqui. Então, os termos, né, que aparecem com a constante de acoplamento de estrutura, eles vão estar sempre trazendo esse G para aí. Então, é só carregar esse G daqui para frente. Obrigado, Eduardo. É só isso. Muito bem. Então, aqui tem esse 1 sobre G. Então, vamos voltar agora para as constantes de normalização. Então, essa identidade de ordem aí, ela está me dizendo o seguinte. Nós vamos ter, quando a gente tem o trivértice é G, A, D, A. Isso é o trivértice. Então, nós vamos jogar o contratermo ao trivértice. Vai aparecer um termo que vai ser mais K3, G, A, D, A. Aí a gente incorpora 1 mais K3, a gente acaba chamando de Z3. Aí fica Z3, G, A, D, A. E tudo isso aqui, né, segundo a nossa maneira de fazer, era renormalizado. Então a gente tem Z3, aí G renormalizado. Agora, o campo renormalizado, né, ele é ZA a menos meio vezes o campo beta. Então aqui vai ficar ZA a menos meio a beta. E vai aparecer isso 3 vezes. ZA menos meio, ZA menos meio, ZA menos meio. Vai ficar no campo beta. Então vai ficar ZA a menos 3 meios. E aí a beta e derivada do AB. E aí a gente vai junta tudo. Aí a gente vai pegar. Oi? Estou contando isso. G renormalizado. A renormalizado. A renormalizado. E A renormalizado. Aí a gente vai jogar o trivértice. K3. G renormalizado. A renormalizado. A renormalizado. E A renormalizado. Aí eu. Não é verbo? Não, porque é tudo, a gente começa com tudo renormalizado. Aí a gente vai jogando os contratermos para definir o B. Aí ficava 1 mais K3, que a gente estava chamando de Z3. Aí fica Z3, G renormalizado, A renormalizado, A renormalizado, DA renormalizado. Aí agora é que eu vou substituir pelos beta. Aí então isso aqui vai ficar A menos meio, G beta. ZA menos meio, Z beta. ZA menos meio, Z beta. Então vai produzir ZA menos 3 meios. Aí aqui vai ficar AB, que a derivada está aqui. E aí agora sim, isso tudo aqui é que a gente vai chamar de G beta. Quer dizer, a nossa constante de acoplamento beta, ela vai ser a renormalização do vértice, a renormalização da função de onda, CA, com a renormalização do campo, CA menos 3 meios, Z do vértice,
G renormalizado. Então, isso aqui que é o nosso G. Então, a gente pegou o vértice, joga o contratermo. Aí, o contratermo a gente define a renormalização do vértice. Aí, com a renormalização do vértice e as renormalizações das funções de nome, né, das funções de campo, né, a gente gera a renormalização da constante de acoplamento. A renormalização da constante de acoplamento, quer dizer, isso aqui que eu acabo identificando como sendo o CG. É isso aqui que vai me dar depois a função beta, que é através da renormalização da constante de acoplamento, que envolve o vértice e a renormalização do campo, a renormalização da função de ordem. Então tá legal, só para relembrar. Então, só para eu voltar aqui. Então, isso aqui é o nosso gama 2 renormalizado. Tudo isso aqui está escrito por renormalizado. Então, o nosso gama 2, vou botar aqui, nosso gama 2 renormalizado, aqui vai ter ZA a menos meio, ZA a menos meio. Então, vai produzir um ZA menos 1. Agora aqui vai produzir ZA menos meio, ZA menos meio. Da Z é menos 1. Porque aí tem menos 1 vai ficar ZA. E aqui é a mesma coisa. ZA menos meio, ZA menos meio. Da ZA menos 1 vai ficar ZA. Então, na verdade, esse cancela esse. E aí a gente, o gama 2 normalizado, né? Quer dizer, o gama 2 normalizado, que está com tudo renormalizado, eu obteve. Esse carinha aqui, aí ficou tudo bem, né? Então ficou gama 2 renormalizado, isso tudo aqui é renormalizado, vai ficar ZA, então ficou, isso aqui é renormalizado, então ficou ZA vezes o gama 2, né? Tá certo, então o gama 2 renormalizado é o ZA gama 2. Pode escrever assim. Ou o gama beta é ZA menos meio, ZA menos 1, então, gama 2 renormalizado. E vamos fazer a mesma coisa agora com gama 3. Esse aqui vamos ver, gama 3 renormalizado. Então, gama 3 renormalizado. Vai ser, tudo aqui é renormalizado. Mas aí eu vou escrever em função do beta, tá? CA menos meio, CA menos meio, CA menos meio. Então, CA menos 3 meios. E aí vai ficar a bera. Agora, esse cara aqui é renormalizado. Fazer A menos meio, ZA menos meio. Vai ficar ZA menos 1. Vai aparecer o fator CA terceira. E aí aqui tudo é. Deixa eu escrever. Tá legal. Então a gente tirou essa relação também. Gama 3 renormalizado é Z3, ZA. 3 meios, né? Tá certo? ZA 3 meios, Z beta. Gama 3 beta. Então só para lembrar que só para apagar isso aqui, só para lembrar. Então a gente agora vai escrever o que a gente quer. É que depois de renormalizar e juntar os contratermos, a gente quer que essa identidade de ordem valha também para o caso beta. Então, nós vamos aparecer aqui, ó, o gama 2 que está aqui é o gama 2 renormalizado. Então, ele é um ZA, vai aparecer aqui um ZA gama beta. E vai aparecer também um ZA gama beta. Então, a gente vai ter ZA, vai estar assim, ZA, vai se identificar, eu apagar isso aqui embaixo. Deixa eu botar aqui o G beta. Então, vou botar o G renormalizado, deixa eu botar aqui então o G renormalizado em função do G beta. O G renormalizado vai ser ZA 3 meios, Z vértice, que é o Z3 a menos 1, e o G beta. Então, isso aqui é para a função de green de 2 pontos, isso aqui é para a função de green de 3 pontos, e isso aqui é para a constante renormalizada. É isso que a gente quer. Então, agora o que a gente tem que fazer é que essa identidade de ordem valha, depois que eu jogo os contratermos
e defino tudo que é BE, eu vou querer que essa identidade de ordem valha para tudo que é BE. Então a gente vai escrever aqui essa identidade que é esse gama 2 aqui é normalizado, então aqui eu vou colocar CA, FABE, gama 2, der, lambda, D, carta D. O segundo termo eu não vou nem escrever porque é a mesma coisa, só trocando índices aqui, trocando x com z, x é y com z. Então, mais um segundo termo, mais uma réplica, vou botar aqui réplica, que é o segundo termo, que vai ficar z2 vezes a réplica, o primeiro termo, em termos de constante de renormalização, nada muda, muda índices e argumentos. Aí aqui nós temos 1 sobre g der, 1 sobre g renormalizado. 1 sobre g renormalizado vai ser ZA, quer dizer ZA. Então aqui é 1 sobre g renormalizado, então vai ficar ZA a menos 3 meios. E Z3 é o vértice. E aqui embaixo eu vou ter GBR. E aí aqui eu vou ter DMI. E aí o gama 3 renormalizado é, na verdade, ZA a 3 meios. ZA 3 meios, né? Menos 3 meios mais 3 meios, né? Certo? Gama 3 der. 3 der. Isso, então ZA menos 3 meios. ZA, isso, ZA menos 3 meios cancela. ZA 3 meios. E aí eu tenho que Z3, aí eu tenho que botar tudo isso, eu posso dividir tudo por ZA. Dividido por ZA, dividido por ZA, esse ZA menos 3 meios cortou e ele fica sobre ZA. Então a gente tira que Z3 é igual a ZA. Então, a gente vê que ao renormalizar a função de onda, a gente está renormalizando, quer dizer, isso é uma característica do gauge axial, do gauge axial, né? Quer dizer, a gente acha que a gente aqui fez tudo direitinho, a gente escreveu as identidades, né? Quer dizer, escreveu a relação entre as funções de Greenberg renormalizadas, e aí viu que tudo isso aqui está aqui, é renormalizado. Aí eu reexpressei tudo que é renormalizado em função do QBR. E aqui entrou também a constante de acoplamento, né? Então, tá, isso aí, vamos dizer, porque isso aí é uma coisa particular bem de Young Mills. Então, no caso, né, no caso da QED, a gente relaciona o Z, a renormalização do campo de matéria com a renormalização do vértice. Aqui eu não tenho campo de matéria, então eu estou relacionando a renormalização do próprio campo de Young-Mills com o Z3. Claro, isso aqui é um aspecto do gauge axial, porque no gauge, porque o Ghost desacoplou. Se a gente tivesse, né, no gauge covariante, como a gente vai ver da próxima vez, aí a identidade de ordem vai ser mais complicada. Não necessariamente isso aqui precisa valer. Mas por que a gente está fazendo isso? Porque a gente está mostrando o seguinte: pelas aulas anteriores, na primeira aula disso, a gente viu que o Power Counting, há 3 aulas atrás, a gente viu que o Power Counting era ruim. Porque no gauge axial, o propagador não cai com 1 sobre K2. Ele cai com uma constante. Então, o comportamento assintótico dele é com uma constante. Então, isso dá um power counting não renormalizado. Não renormalizável. Mas aí a gente falou, bom, mas vamos lembrar que nós temos a simetria. E aí o que a gente vai começa a ver é que as constantes de renormalização dos vértices, elas vão, quer dizer, a renormalização da função de onda já está tomando conta da renormalização do vértice. Então, mesmo que a função de vértice seja aparentemente com um power counting ruim, por causa do comportamento do propagador, na verdade, a gente, renormalizando a função de onda, a gente vai estar renormalizando o vértice. Quer dizer, o papel da simetria é reduzir as divergências. Então, quer dizer, essa é a ideia até do que eu tinha dado como referência para vocês na aula, por 2 aulas atrás, ou na aula passada, aquela discussão dos gauges que são ghost free.
Eu tinha dado essa referência desse trabalho aqui, do Poderist, que era que gauges são ghost free e que são gauges renormalizáveis. E aqui tinha um trabalho também, era esse trabalho aqui, esse trabalho aqui mostrava que a gente vai procurar gauges que são renormalizáveis, mas que não são gauges covariantes. Então, no gauge axial, o que é estranho é que o power counting é ruim. Mas a gente sabe que o power counting ruim está sujeito a melhorar se nós tivermos simetria. Então, a simetria de gauge, né, trabalhando no gauge axial, a simetria de gauge é tal que, mesmo o power counting sendo ruim, a gente renormalizando a função de onda, a gente vai estar renormalizando o trivértice. E aí, claro, eu agora posso fazer o processo continuar. Eu derivo mais uma vez. Quando eu derivar mais uma vez, eu vou produzir a função de 3 pontos, vou produzir uma derivada quártica aqui e esse A aqui. Muito bem. Esse A, depois, quando eu fizer o A igual a zero, ele vai desaparecer. Mas vai sobrar um termo que vai sair daqui, que vai ser essa derivada em 3 e a quarta derivada tomada aqui. Quer dizer, quando eu derivar mais uma vez, né, eu vou estar produzindo aqui uma derivada quártica vezes A, mais essa derivada terceira vezes um delta de Dirac aqui. Então vai aparecer alguma coisa que vai ser gama 3. Aí quando eu derivar esse termo aqui, eu vou produzir também um gama 3. E aqui também eu vou produzir um gama 3. Mas aqui eu vou produzir um gama 4. E aí a gente vai ver que essa identidade de ordem que vai ser gerada, a identidade de Slavnov-Taylor que vai ser gerada tomando mais uma derivada, ela vai relacionar a função de 4 com 3 pontos. Mas aí a renormalização da função de 3 pontos já veio da função de onda. E aí, claro, a renormalização da função de 4 pontos vai ser escrita em função da renormalização dos 3 pontos. Então, essa que vai ser, vamos dizer assim, eu acho, a peculiaridade do gauge axial. Você, apesar dele ter um power counting ruim, a gente mostra que a simetria de gauge é forte o suficiente para garantir que, apesar de aparecerem muitos infinitos, né, a gente vai ter a renormalização da função de onda tomando conta de tudo. Que essa relação, isso aqui vai ser recursivo, né? Cada vez que eu aumentar a derivada, eu vou tendo relações sempre entre uma função de Green de n pontos e a função de Green de n menos 1 ponto. A gente pegou a relação entre a função de 3 pontos e a função de 2 pontos. Aí, como eu já renormalizei 2 pontos, automaticamente renormalizo 3. Aí eu vou fazer 4 com 3, 5 com 4. Então, aquele power counting que era não renormalizável, que dava que a gente podia encontrar infinitos, né, em gráficos com um número ilimitado, né, a gente tem um número ilimitado de contratermos. Na verdade, o power count é ruim, mas a identidade de ordem vai sempre relacionar. Quando eu renormalizar uma função de Green de n menos 1 ponto, eu já estou automaticamente renormalizando de n pontos. Foi o que aconteceu que eu renormalizei a função de onda, automaticamente já saiu o contratermo do vértice. Então a gente tem como garantir a renormalizabilidade nesse gauge, mesmo que o power counting seja ruim. Essa que eu acho que é a moral da história. Fiquei um pouco confuso agora. A gente partiu de uma ação de Young-Mills, foi isso, né? Foi. Mostrando que Puro, o gauge Young-Mills puro. Mostrando que o gauge axial então vai ser renormalizável. Isso. Então a discussão seria, se tivesse um problema físico, seria se eu poderia usar ou não o gauge axial para tratar aquele problema. Pode, quer dizer, a questão toda você pode usar o gauge axial. A questão toda é que, para cálculos, vamos dizer assim, práticos, o propagador do gauge axial é muito complicado. Então, para você calcular amplitudes, calcular seções de choque, você tem um propagador imenso. Ok, eu sei que eu posso às vezes fazer tudo num gauge só. Isso. E eu tenho que mostrar renormalizabilidade de determinado gauge. Isso. E fazer os cálculos nesse mesmo gauge que eu estou considerando. Agora, você pode fazer o seguinte, sob que pontos de vista esse gauge aqui pode ser mais conveniente. Esse gauge aqui, ele elimina os ghosts. Então você vai fazer cálculos sem os ghosts. Mas você paga um preço muito alto. O teu propagador do
campo de gate é complicadíssimo. Além de depender daquele vetor externo, você não ter invariância de Lorentz manifesta. Agora, se a teoria é renormalizável, você pode buscar um gate também onde ela seja renormalizável e melhor. Então você vai, por exemplo, para o gate de Landau ou para o gate de Feynman. Você tem um propagador bem simples, mas você tem que introduzir ghost. Lá também você mostra que é renormalizável. E a vida só é mais complicada porque agora você tem que introduzir os ghosts também. Então, o que a gente estava tentando mostrar nesse caso aqui era que a forma mais simples das identidades de OR, ela vem do gate axial. Porque o gate das identidades de lado 9 termo, porque as identidades de lado 9 termo em geral são complicadas, mas porque você está trabalhando com ghosts, está trabalhando com gate genérico. Se você vai, a ideia dessas primeiras aulas aqui foi pegar Yang Mills puro no gate axial para eliminar o ghost. E aí você tem identidades de lado 9 termo bem mais simples. Agora, é interessante fazer os cálculos aí, não para efeitos práticos, não. Você não tem ghost, você tem um propagador muito complicado, e aí você tem que ter uma prescrição também, e aí tudo isso é estudado, né? Tem os trabalhos lá do Delbourg, trabalhos do grupo de Viena também, para dar Homer, né? Para dar prescrição para você fazer as integrais de Feynman num gate que não seja Lorentz covariante manifestamente. Agora, o que você faz em geral quando você faz física de partículas, né? Você vai usar QCD, você quer fazer cálculos perturbativos em QCD, então você vai precisar usar um gate de um propagador fotônico, um propagador do campo de gate do blue mais simples, mas aí você paga o preço de introduzir o ghost. Então você introduz novos vértices, você vai ter um power counting diferente, mas agora você vai ter um cálculo mais simples sempre que você tiver propagadores do âmbito. Então, o que eu só quis fazer para trazer o cálculo do gate axial foi para mostrar uma primeira forma simples de obter as identidades de lado